sei, os alunos estão de férias, né? Estão dormindo muito tarde, não estão acordando nem às 10 horas. Eu que ontem fui dormir tarde, hoje acordei mais ou menos que cedo. Eu também. Então, vamos começar, né? Já deu 5 minutinhos que eu sempre espero. Bom, então, nós tínhamos já em aula, né, feita a leitura deste texto, falando, né, dos espaços públicos, né, dos lugares onde as pessoas trabalham, se divertem, que se localiza geralmente numa rua, que a rua é pública, que o espaço público ele é frequentado por todos. Já tinha dito que, além das ruas, né, tem as praças, tem os jardins, tem os parques, as praças. Só retomando para ficar gravado aqui para o pessoal que não entrou conseguir ter uma explicação, mas eu também vou passar 2 videozinhos hoje que vai explicar também o que são esses espaços públicos, né? Quais são os tipos e também a diferença daquilo que a gente já havia trabalhado em aula, do que é um espaço público, do que é um espaço privado, tá? Então, o público é aquilo onde as pessoas circulam livremente, né? Que geralmente não precisa a gente pagar, né? Que não tem um dono, né? Geralmente, quem administra os espaços públicos é o que a gente chama de poder público, né? A prefeitura, o estado, né? O governador. Então, os espaços públicos eles têm como donos, digamos assim, né? A administração pública. E geralmente esses espaços públicos eles têm nome, né? Como a praia aqui de Cidreira, cada praia tem um nome, cada balneário tem um nome, né? Para ficar fácil a localização. Também tem alguns espaços públicos que eles permitem a entrada e a circulação de todos os tipos de pessoas, mas às vezes eles ficam fechados, né, durante algum tempo. Por exemplo, os prédios de administração pública. As pessoas podem circular, mas a visitação ela tem um horário, ela é controlada, né? O acesso nas dependências, que como, por exemplo, é o caso das escolas e dos hospitais, assim como as prefeituras e as câmaras municipais, né? A gente só pode circular nesses espaços quando eles estão abertos. E aí aqui a gente tinha visto algumas imagens que mostram, né, bem quais são esses espaços públicos, e espaço público tem em todos os lugares. Aqui é uma rua comercial, né, no centro histórico do município de Belém, lá no estado do Pará, ou seja, fica lá na região norte do Brasil. Aqui já mais perto, né, o Parque Moinhos de Vento, onde as pessoas fazem caminhadas, fazem corridas, esportes, piqueniques. Tem pessoas que fazem ensaios fotográficos, né, aqui também. É um parque bem bonito lá de Porto Alegre. Tem a fachada da prefeitura, né? Como a prefeitura também é um espaço público, ele também permite que as pessoas, né, circulem pela prefeitura. Porém, as prefeituras, né, este tipo de espaço público é aquele que é um espaço restrito, né, que tem de um horário específico para as pessoas poder visitar, né, poder entrar, assim como as escolas também, tá? Então, como eu já havia dito, né, cabe ao governo a responsabilidade de administrar todos os espaços públicos. Então, são eles que cuidam, né, da manutenção, da conservação, para que as pessoas possam utilizar sempre, né? Se tem uma praça perto de casa,
E a praça, assim, tá mal cuidada, né? Tá com alguns brinquedos quebrados. Quem tem a responsabilidade de ir lá e arrumar é a prefeitura, né? É o governador do estado. Então, são os nossos governantes que administram este espaço. Bom, antes de avançar, que pertence a... eu tenho 2 vídeos aqui que eu vou passar. Primeiro eu vou mostrar este aqui. Deixa eu dar um... Olá, turminha do terceiro ano. Em nossa aula de história de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre os espaços públicos de uma cidade e os espaços privados e domésticos. E o que seriam os espaços públicos de uma cidade? Em uma definição simples, espaço público é qualquer espaço de uso comum, de uso de todos, que pertence a todos. Existem os que são completamente livres ao acesso e alguns que, mesmo públicos, têm determinada restrição para seu acesso, para termos acesso a eles. Dentre os espaços livres, nós destacamos aqui 3 categorias, que são os espaços de lazer e recreação. Aí na imagem a gente tem um parque, por exemplo, um parque de crianças, né? Uma pista de Cooper, um campo de futebol aberto, né? Um campo que é de todo mundo. Um espaço de circulação, por exemplo, a gente tem aí na imagem a praça da nossa cidade, né? Uma praça pública. Todo mundo pode andar livremente por ela. E temos também os espaços de contemplação, como um jardim público ou um monumento. Por exemplo, aí na nossa imagem, a gente vai ter um jardim, né, onde as pessoas podem ir simplesmente para ficar lá sentada olhando a natureza, ler um livro, ouvir música, passear com a família. Então, estes 3 aí são exemplos de espaços públicos que as pessoas têm livre acesso, não tem nenhuma restrição para você usar esses espaços. E existem também os espaços públicos de acesso restrito, né? Que temos os que têm horários de entrada e saída definidos, e existem regras de conduta e trajes específicos. O que são trajes? Roupas específicas para você ter acesso a esses espaços, andar nesses espaços, entrar, né? Então, eles têm restrições, mas eles continuam sendo públicos. Aí a gente tem o exemplo de edifícios públicos, como a Câmara Municipal aqui da cidade, a Prefeitura, o hospital público, onde as pessoas vão para se consultar com médicos, ficam internadas, fazem tratamentos. E a gente vai ter também o Museu do Povo Canindé, que é do povo indígena aqui de Aratuba, que fica localizado lá na localidade de Fernandes. Então, crianças, nos espaços públicos restritos, a gente vai ter horário para entrar, horário para sair. Por exemplo, em um museu, né, como o Museu Canindé, você precisa marcar um horário para ir visitar. Lá vai ter uma pessoa que conhece, né, a história do povo indígena, que vai falar dos objetos para você. Por exemplo, em um museu você não pode chegar e já ir tocando nos objetos, porque por serem objetos antigos, eles podem ser até frágeis e você pode quebrar, danificar de alguma forma. Então, uma das regras é que você não pode tocar, né? Somente observar e ouvir as orientações da pessoa responsável pelo museu. Se você vai, por exemplo, em um fórum de justiça, você não pode ir com shortzinho curto, né? Tem as vestimentas, a roupa adequada para você estar lá. Então, resumindo, nos espaços públicos, a gente vai ter livre acesso, mas, por exemplo, nos espaços restritos, nós vamos ter que obedecer algumas regrinhas, e a maior regra de todas é que é um espaço público, é de todos e que todos nós devemos cuidar e preservar. Agora a gente fala do espaço privado e doméstico.
Espaços privados são lugares que, diferentemente dos públicos, não são de todos, ou seja, tem um dono. As normas e permissões de acesso são definidos por quem é o dono do lugar. E aí a gente vai ter alguns exemplos de espaços privados. Aí na imagem a gente tem uma casa, vamos ter também um supermercado e uma boutique que a gente chama de loja. Então, por exemplo, na sua casa, quem dita as regras é o dono da casa, ou seja, são seus pais. Os estabelecimentos comerciais, né, o supermercado vai ter um dono. Os escritórios vai ter um dono também, como escritórios de advocacia, né, vai ter os advogados que vão ser os donos do escritório. Numa clínica de dentista particular, né, quem vai dizer as regrinhas de lá é o dono da clínica, que é o dentista, né? Pode ser um dentista ou outra pessoa. Então, o que é que a gente conclui? Dentre os espaços privados, existe um em particular que tem tudo a ver com a nossa vida fora dos espaços públicos, que é o espaço doméstico. Podemos dizer que espaço doméstico é onde uma pessoa e sua família vivem, ou seja, nossa casa é o nosso espaço doméstico. Normalmente, quem define as normas, né, de conduta, a forma como as pessoas devem agir e a entrada na nossa casa são os nossos pais. Essas normas não são iguais em toda casa, mudam de acordo com a vivência e a cultura de cada uma das famílias. Por exemplo, eu não sei como é na casa de vocês na hora das refeições, mas existem famílias que têm o costume de sentar todo mundo à mesa para almoçar, para jantar, para fazer todas as refeições. Já existem famílias que não é assim, que, por exemplo, cada um pega a sua refeição e senta na frente da televisão ou vai para um outro ambiente, para o quarto, para a sala, e come todo mundo separado. Então, vai, né, de acordo com as regrinhas da casa de cada um. Então, em nossa aula de hoje, nós estudamos sobre os espaços públicos e os espaços privados ou domésticos. Vimos também que os espaços públicos podem ser os espaços de livre acesso, onde as pessoas podem andar livremente por ele, como as praças, e vimos também os espaços públicos de acesso restrito, como os locais onde vai ter algumas regrinhas de horário para você ir, determinando também, às vezes, o tipo de roupa que você deve vestir para entrar nesse local, né? Então, vai ter algumas regrinhas que você deve seguir para estar nesses espaços públicos restritos. E aprendemos também sobre os espaços privados ou domésticos, que geralmente são espaços onde vai se ter um dono, e é esse dono que dita as regrinhas para você estar nesse lugar. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu deixo uma atividade para vocês. Então, esse é o primeiro vídeo, né? Que mostra justamente essa diferença e acrescenta também a ideia do espaço doméstico, né? Que é o que a gente vai, no próximo mês, começar a trabalhar. Quais são os ambientes aí da nossa casa. Aí tem outro também que é curtinho, de uma outra professora, que também fala sobre os espaços. Oi, turma. Vamos para mais uma aula? Agora vocês podem acompanhar com um livro de história, Espaços Públicos e Privados. Vocês sabiam que as cidades são formadas por espaços públicos e privados? Ruas e praças são exemplos de espaços públicos. Casas e lojas são exemplos de espaços privados. Toda a cidade está dividida entre espaços públicos e os privados. Os espaços públicos são os lugares administrados pelo governo e pertencem à população. A rua é pública. Isso significa que é um espaço que pode ser usado por todos. Assim como as ruas, as praças, os jardins, os parques e as praias são considerados também espaços públicos, porque são lugares onde as pessoas circulam livremente. E os espaços privados pertencem a alguém, pertencem a pessoas, a uma empresa. São exemplos de espaço privado. Casa pertence a alguém, né? Tem um dono. Lojas comerciais, escolas particulares, shopping centers.
Geralmente, os espaços privados ou particulares são mantidos pelos proprietários. São os donos que cuidam e fazem a manutenção para poder preservar o ambiente, ok? Os espaços públicos são de responsabilidade do governo. As prefeituras, por exemplo, cuidam das praças, fazem manutenção nos bancos e nos jardins, para poder manter essa praça preservada, para bom uso de todos. Mas agora, quem deve ajudar a preservar e a cuidar desses espaços públicos? A população tem que ajudar e é responsável por manter os espaços públicos. E pode destruir? Não podemos destruir, pichar, deteriorar os espaços públicos, porque é uso para todos. Sabemos, olha, que esses atos de destruição é crime e o infrator pode ser preso. Então, vamos preservar. Vocês já viram a diferença entre espaços públicos e privados. Agora nós vamos falar sobre a utilização, como é que a população utiliza esses espaços, ok? Há diferentes formas de usar os espaços públicos. Alguns podem ser usados para lazer e outros para abrigar instituições que fazem parte da administração pública. Por exemplo, os espaços públicos podem ser usados para a circulação de pessoas, as ruas e as praças, por exemplo. Espaços públicos de lazer são os parques, os jardins, os parques urbanos, as praias. E espaços públicos institucionais são as escolas. Nossa escola é um espaço público institucional. São os hospitais, os prédios públicos, as bibliotecas. Alguns espaços privados são utilizados como espaços públicos. Por exemplo, o supermercado no qual fazemos compras é um espaço privado. Ele é uma propriedade privada. Ele tem um dono, mas ele é utilizado como espaço público, porque qualquer pessoa que queira fazer suas compras pode ir ao local. As pessoas podem ir ao supermercado a qualquer hora? Não. Todos os espaços privados que são comerciais, ok, possuem horários de funcionamento. Portanto, as pessoas podem utilizar esses espaços respeitando os horários. E com os espaços públicos é assim também? Também. Há certos espaços públicos que têm um horário de funcionamento, como as escolas. Você pode ir na escola a qualquer horário? Não, tem um horário de funcionamento. Museus, biblioteca, parques. Esses locais, alguns desses locais, os cidadãos somente podem usar esses espaços em horários certos de funcionamento. Ao contrário das ruas, das praças, que são espaços públicos, mas não possuem horário de funcionamento algum. E as nossas casas? Como é que ficam as nossas casas? Elas são espaços públicos ou privados? Há muito tempo, a necessidade de abrigo e de segurança levou os seres humanos a usarem as cavernas para se protegerem do frio e dos animais. Milhares de anos depois, os seres humanos começaram a construir casas e ali começaram a reunir grupo de pessoas, que podiam ser familiares, parentes ou amigos, para morarem e conviverem juntos. Assim surgiram as nossas moradias, as nossas casas. Qualquer pessoa pode circular? Não, ela não é um espaço público. A nossa casa é um espaço privado e somente nosso. Só pode circular nela quem for convidado e, é claro, quem mora nela, ok? Deu para entender a diferença entre espaço público e privado? Agora estudem através do livro, ok? Boa sorte! Então, 2 videozinhos diferentes que fazem a gente observar, né? Quais são os espaços públicos, quais são os privados. Tem espaços públicos institucionais, né? Que são as escolas, os hospitais, as instituições. Os espaços públicos, muitos têm regras, né, de horário. Tem espaço privado de circulação pública, como os mercados, né, que possuem um dono, possuem um horário, possuem uma regra, mas as pessoas, qualquer pessoa que quiserem fazer suas compras, podem utilizar esse espaço.
Vamos voltar aqui, então, às nossas atividades. Aí, nós tínhamos uma atividade que vocês deveriam construir uma frase, né? Escolher 3 espaços públicos e construir uma frase para cada um deles. Tu queres falar tuas frases, Micaela? O que tu construiu? Pode ser. A primeira que eu escolhi foi a praça e eu fiz assim: na praça eu vou e me divirto. Minha dívida tem um salão de beleza, então eu fiz uma frase. No salão de beleza da minha Dinda, eu vou fazer meu cabelo. Uhum. Deixa eu anotar aqui. No salão de beleza da minha Dinda, eu vou ir. Hã? Eu vou fazer ou faço? Eu vou fazer. Eu vou fazer meu cabelo. Bom. Na outra eu escolhi a escola. Na minha escola eu vou estudar. Uhum. Não é minha, né? Mas tudo bem. Então vamos observar aqui a praça, né? Um espaço público, tá? De circulação livre. Ele não tem horário, né? Tem algumas praças até que são fechadas, aí tem um horário de visitação, né? Para entrar, para sair, mas geralmente a maioria das praças ela não tem horário, né? Qualquer pessoa pode circular em qualquer horário. O salão de beleza, né? Ele é um espaço privado, mas de circulação pública, né? É o mesmo caso do mercado. O salão de beleza pertence a uma pessoa, né, que é o dono, mas todo mundo que quer fazer o seu cabelo pode ir lá, né, e usar aquele espaço para poder se embelezar, né, para poder ficar mais bonita, mais jovem. A escola é um espaço público, que é o que o vídeo mostrou, que é um espaço público institucional, né? Ele tirando as escolas privadas, né? Tem regras, né? Tem horário de funcionamento, então a gente não pode ir lá a qualquer momento, né? Possui até a questão do uniforme, né? Que é a vestimenta para poder a gente entrar nesses espaços, tá? Então, aí nós tínhamos mais uma parte ali de um texto, né? Que até já foi comentado nos vídeos, né? Que nestes espaços públicos as pessoas elas costumam ir para se divertir, né? Trocar experiências, né? E que as pessoas têm que manter, né, as ruas, as praças, as áreas verdes, as praias limpas, e geralmente é recomendado separar o lixo, né, reciclável, enfim, para que esses espaços fiquem sempre limpos e conservados, e que todos possam ter o direito de utilizar, né. Também nesses espaços públicos, é lugar de convivência, né? Que as pessoas vão lá para tomar um chimarrão, para estudar, para praticar esportes, né? Para fazer manifestações artísticas, né? Como peças de teatro também são feitas nestes espaços, né? Entre outras coisas. E isso é legal porque as pessoas acabam tendo nestes espaços uma forma de entretenimento, né? Elas vão lá para se divertir, para conversar, para conhecer, para ter informação. Então, estes espaços públicos também são importantes porque acabam nos fornecendo conhecimento, né?
acabam nos dando conhecimento e a gente sempre acaba aprendendo com as pessoas que frequentam nestes espaços. Você sabia que prédios públicos, né, as prefeituras, são exemplos de espaços que são públicos, mas têm uso limitado? Ou seja, apenas um grupo de pessoas, né, pode utilizá-lo, que geralmente são as pessoas que são eleitas, né, são os prefeitos, os vereadores, as autoridades, né? E aí nós tínhamos mais uma atividade para fazer, que era para observar essas ilustrações, né, e completar as frases com as palavras que estão aqui no quadro. Então, eu tenho 3 palavras ali, que é escola municipal, rua e praça. E eu tenho aqui embaixo algumas frases, né, de acordo com essas imagens. Então, olha só, aqui eu estou observando que tem alguém, né, levando uma pessoa especial, né, atravessando aqui na faixa. Aí aqui a pessoa junto, né, com o seu responsável aqui numa praça, né, e outros colegas aqui. E depois eu tenho a terceira imagem, que é chegando aqui na escola, né, e o responsável deixando essa pessoa aqui na escola. Então, tinha a frase ali, né, para a gente completar. Todos os dias, João leva Marcos e Ritinha para a Escola municipal. escola municipal. Deixa eu escrever aqui. Deixa eu até usar uma outra cor. Escola municipal. A escola municipal do bairro, com muito cuidado, eles atravessam a rua. E caminham pela praça. Exatamente. Então a gente observa que tem 3 tipos de quê? A gente colocou aqui nessas frases. Escola municipal, rua e praça são exemplos de Espaços públicos. espaços públicos, né? Aí nós tínhamos que escrever em quais espaços da sua cidade a gente observa a presença de pessoas diferentes. O que tu escreveu? Na escola, na praça, nos mercados, no centro, na rua. No centro da cidade, nas ruas. Então, a gente consegue observar que nestes espaços, né, públicos tem muitas pessoas diferentes. A gente pode colocar, por exemplo, agora no verão, quando chegar a época de praia, né, da gente ir para a praia, também a gente vai observar nas praias muitas pessoas diferentes, né, de todos os tipos. Também poderíamos destacar aqui os hospitais, tem pessoas diferentes. Então, poderíamos colocar muitos lugares aqui, né, que a gente observa essas pessoas diferentes. Aí tem um texto aqui falando, né, das praças, que a gente também já conversou um pouquinho sobre elas, né. E é interessante que tem muitas praças que têm parques de diversão, né, que tem brinquedos para a gente poder utilizar. Outras praças têm pistas de skates, tem lugares para praticar esportes, tem pista de corrida, e tem muitas praças, né, que também tem esses lugares onde guardam a memória, né, da cidade ou das pessoas que viveram nela. Por exemplo, aqui a praça de 1º de janeiro, no município de Vargem Bonita, tem uma escultura, né, que a gente chama do buço de alguma pessoa ali, né,
que retrata a importância dessa pessoa, né, para a comunidade, para a cidade, para a praça. Então, geralmente, a gente tem essas estátuas, né, essas esculturas no meio das praças. E também, né, nas praças, geralmente tem aqueles lugares que a gente pode comer uma pipoca, pode comer ali um churros, né? Tem praças de alimentação, de esporte, tem de lazer, e também tem um lugar que a gente consegue comer, né? E aqui, nossa última atividade tinha um texto, e aí em seguida pedia para responder as questões. Então eu vou ler para vocês, né, a questão da preguiça da praça, né? A preguiça da praça. Domingo é um dia especial. O movimento é grande por causa da missa. Quase todos os Silvas tiram suas roupas domingueiras do armário. Domingo à tarde, depois das 3, a praça ferve. Tem Silva cochilando. Tá vendo aquele banco? Isso! Aquele mergulhado na sombra da paineira é disputadíssimo. Tem jovens Silvas namorando. Gulosos Silvinhas e seus avós. Tem um pouco de tudo. E muito barulho. É um zum, zum, zum terrível. Então fala daqui da rotina, né? De uma família que frequenta a praça, né? Que frequenta esse espaço público. Então, uns vão lá para comer, outros vão para ficar embaixo da sombra, outros vão para namorar, enfim. Então, a gente consegue perceber aqui que tem muitas atividades envolvidas na praça. E aí as perguntas. Qual espaço público o texto se refere? Bem fácil, né? Então, se refere à praça, né? E de acordo com o texto, o que acontece aos domingos? Eu coloquei assim: domingo é um dia especial, o movimento é grande por causa da missa. Tem Silva cochilando, Silva namorando. Isso. Então, olha só, o que acontece no domingo? Eles vão para este espaço, né? Então, eles vão para a praça. Vou colocar assim, né? E lá eles cochilam, né? Cochilam na sombra. Ou poderia colocar que eles dormem, né? As pessoas, né? Namoram. E quando fala ali dos gulosos, fala que eles fazem piqueniques, né? Comem na praça. Ô, prof, eu só não coloquei outro porque nunca ouvi. Tá, não tem problema. Então, a gente pode colocar que as pessoas vão à praça para comer, né? Fazer piqueniques. Poderia colocar se divertir, né? Que eles estão se divertindo. Enfim, é isso que a gente consegue observar lá naquele texto, né? Dos Silvas. E aí nós tínhamos uma pesquisa aqui para fazer. Pesquisar 2 nomes de praça. Eu lembro que a gente fez isso em aula, né? Pesquisar 2 nomes de praças da nossa cidade aqui de Cidreira. Tá. Que... Eu coloquei Eva Dias de Melo, Praça Central Rodrigo de Almeida Neto. Praça Central Rodrigo de Almeida Neto, que fica ali na Praça Central, né? Aqui é a concha acústica.
Isso, né? Uhum. Então, muito bem. É sempre importante quando a gente for conhecer uma praça, a gente saber, né, o nome dela, né? Conhecer quem é que foi aquela pessoa, né, que deu o nome para aquela praça, por que que aquela praça tem aquele nome. Então, bom, e a princípio nós encerramos as nossas atividades de história, mas eu lembrei que nós temos uma de português ainda para corrigir, Eu né? fiz, prof. Fez? Tá, deixa eu abrir aqui para a gente poder corrigir. Foi De que agora. é, prof? A atividade? Tá, achei. Deixa eu ver, eu acho que foi do dia 17, né? Que era umas frases para gente Aham, já or- achei aqui. organizar as frases, Aí, né? Ordenar as palavras. Então aqui nós estamos trabalhando com aquela ideia de que sempre frase começa com letra maiúsculo, maiúscula e termina com. minúsculo. Tá, e termina. Mas qual é o sinal de pontuação? Ponto Ponto final. final, isso. Então aqui a gente já tem uma pista, né? Qual é a palavra ali que está com letra maiúscula? Quem? Quem, né? Quem? E aqui, Avisa, isso, amigo, avisa, amigo, e ponto, tá? A gente, a gente já havia estudado, né, esses versos, se eu não me engano, lá do folclore, né? Quem avisa amigo antes tarde do que nunca. E aqui, já tem, O já tem primeiro uma é pista. Aham. de grão, Grão, em grão, em grão, a galinha, a galinha enche enche o papo. o papo. Exatamente, ponto final. Não podemos esquecer do ponto final. E aqui a última. Juntos somos mais fortes. Isso, ó, juntos começa com letra maiúscula, então ela vem primeiro. Juntos somos mais fortes. E ponto final. Muito bem. Corrigido, certo? Então, até semana que vem, né? Uhum. No mesmo horário, na mesma Bate-Caverna, no mesmo Bate-Canal, certo? É. E bom final de semana, né? Que a gente não vai se ver, a gente só vai se ver semana que vem. Uhum. Então tá, até mais. Tchau. Tchau.